Existem duas formas dos condutores sofrer um processo de suspensão do direito de dirigir. Uma é por acúmulo de pontos, quando os condutores atingem 20 pontos. A outra são por infrações específicas, infrações previstas no CTB que por si já prevêem o processo de suspensão do direito de dirigir. Pode parecer que a suspensão por acúmulo de pontos, aquela quando o condutor atinge 20 pontos, é mais comum do que as por infrações específicas, mas verdadeiramente não é. Eu vou te mostrar aqui que a suspensão por infrações específicas é muito mais comum e você desconhece. E a qualquer momento pode ter o seu direito de dirigir suspenso por cometer uma delas. Meu nome é Leandro Oliveira, eu sou especialista em direito de trânsito. A minha missão é combater as injustiças que são cometidas contra você diariamente pelos órgãos de trânsito. Antes de eu te explicar sobre a suspensão por infrações específicas e como você pode ser prejudicado por isso, eu quero te pedir para que você dê um like, para que eu não fique prejudicado aqui no YouTube. Clica com vontade no botão curtir. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, mas se inscreva acionando o botão do sininho, porque assim você será sempre notificado e não perde nenhuma dica que eu postar aqui. Por que eu digo que a suspensão por infrações específicas é mais comum? E por que você pode ser prejudicado com isso? É claro que nem todo mundo fica ali olhando o seu prontuário para saber se atingiu 20 pontos. Eu já fiz uma enquete e foi constatado aqui que muitos não fazem essa vistoria diária ou semanal no seu prontuário. E aí, quando menos esperam, pum, bateu 20 pontos, processo de suspensão. Mas no caso de infrações específicas, é muito mais comum e o desconhecimento é maior. Porque muitos motoristas que são aplicados, que são respeitosos no trânsito, motoristas profissionais muitas vezes, cometem algumas infrações que prevêem a suspensão da CNH e nem sabem que aquela infração específica prevê esse tipo de punição. Um exemplo de infração que por si já prevê a suspensão da CNH é aquela que está prevista no artigo 218, inciso 3. Transitar em velocidade acima da máxima permitida em mais de 50%. Claro, desde que seja respeitado o devido processo legal naquela multa. Desde que você tenha direito ao contraditório, desde que você possa apresentar recurso, por isso a importância dos recursos de multa. Agora, se você não apresenta recurso ou se o seu recurso é indeferido, vai ser instaurado o processo de suspensão por conta daquela multa. Essa questão de infração específica que prevê processo de suspensão já embaralha a mente de muita gente. E vai embaralhar ainda mais depois do dia 12 de abril. Porque a partir do dia 12 de abril, o próprio órgão que multa, que autua, que flagra, que faz a fiscalização, por exemplo, dessa multa do artigo 218, inciso 3, ele vai ser responsável em instaurar o processo de suspensão contra aquele condutor. Atualmente, o responsável pelos processos de suspensão são os DETRANs. Mas com essa mudança, por exemplo, o DENIT, a PRF, as prefeituras, o DER, que fiscalizam esse tipo de infração por velocidade, vão ser responsáveis pelo processo de suspensão. E o que já era complicado somente com o DETRAN, agora com mais órgãos, como eu falei, vai embaralhar a mente do condutor. Veja a diferença. Como que funciona atualmente? Aquele órgão que fiscaliza as vias através dos radares, através dos pardais, eles fiscalizam e constatam que aquele veículo passou acima da velocidade permitida em mais de 50%. Transitando em julgado, ou seja, não tendo recurso ou aquele recurso sendo indeferido, eles informam ao DETRAN que aquele condutor responsável por aquele veículo cometeu uma infração mandatória, uma infração autossuspensiva. E o DETRAN instaura contra aquele condutor responsável o processo de suspensão. Com a mudança
como eu já falei, o próprio órgão fica responsável. E muitas das vezes esse órgão, seja a prefeitura, seja a DR, seja a DENIT, PRF, não tem estrutura para comandar esse sistema de suspensão da CNH, de suspensão do direito de dirigir. E nas infrações simples, eles já cometem erros que faz com que você cancele a multa. Por exemplo, falta de notificação. Então isso vai ocorrer também nos processos de suspensão que serão instaurados por esses órgãos. Então você deve prestar muita atenção, porque a ausência de notificação, ela te livra da infração e te livra agora, a partir do dia 12 de abril, da suspensão da CNH. Isso está previsto na súmula 312 do STJ. Não havendo a efetiva notificação e dupla notificação, o processo de infração de trânsito ou de suspensão do direito de dirigir é nulo e tem que ser arquivado. Então preste muita atenção nisso e nas mudanças que vão ocorrer no CTB, porque muitas mudanças vão beneficiar o condutor, mas outras, mascaradamente, vão prejudicar. E isso eu não vou permitir, porque essa é a minha missão, combater as injustiças. Se você tiver algum problema com suspensão da CNH e precisar de auxílio profissional, faz contato pelo WhatsApp no link que eu deixei na descrição desse vídeo. Exerça o seu direito. Um forte abraço e seja consciente no trânsito.